gente, boa noite. Vamos dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus com o título hoje, O Mandamento Esquecido. O que será esse mandamento? O que a Palavra de Deus nos diz sobre esse mandamento? Há alguns cristãos que guardam o sábado como dia de repouso, outros guardam o domingo. Há também aqueles que guardam a sexta-feira como dia de repouso, sem nem ao menos verificar na Escritura o que Deus nos pede para que nós guardemos como dia de repouso. Há nessas pessoas a sinceridade de coração, mas será esse o dia que Deus nos pede para que nós guardemos? O domingo, a sexta? O que a palavra de Deus ela nos diz? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 8 a 11. Lá diz explicitamente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se nós olharmos bem, há 3 coisas que Deus nos pediu para que nós fizéssemos nesse dia. Ele começa a parte do capítulo, do verso, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Ele nos pede para lembrar. Mas por que Deus nos pediria para lembrar de uma coisa que é tão óbvia, que está na palavra de Deus? Será porque esse dia seria esquecido? Será porque esse dia seria mudado? O que aconteceu porque hoje os cristãos não guardam mais o dia e não santificam o dia de sábado como o dia de descanso ao Senhor? O que a palavra de Deus realmente quer nos ensinar essa noite? O verso de 8 a 11, em Êxodo, no capítulo 20, ele fala o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado. Há uma controvérsia, porque muitos cristãos eles guardam o domingo e falam que Deus aboliu esse dia. Mas será que Deus, Jesus, quando ele morreu, ele aboliu realmente esse dia de guarda? O que a palavra de Deus ela nos mostra? E quem estabeleceu esse dia? Esse dia foi estabelecido pelo próprio Deus na criação. Há aquelas pessoas que falam: o dia de sábado foi abolido porque era para judeus. Mas se nós olharmos bem na palavra de Deus, o dia de sábado ele foi dado muito antes de existirem os judeus. Foi dado no Éden. Foi dado para Adão e Eva. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis, no capítulo 2, verso de 1 a 3. Vamos abrir lá, por favor. Capítulo 2, verso de 1 a 3, diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado do dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Faço uma pergunta para vocês. Por que Deus descansou? Será que Deus realmente estava cansado? Será que Deus ele se cansa? Será que Deus ele se cansou de ter feito, de ter criado todas as coisas da terra?
Se nós olharmos bem, Deus ele não se cansa, mas Deus ele fez isso, ele descansou para nos ensinar que esse dia nós também tínhamos que descansar e o santificar, a obra que Deus fez. Por isso Deus deixou o sábado, para que nós pudéssemos lembrar do memorial da criação. E se nós olharmos também lá em Marcos, no capítulo 2, no versos 27 a 28, ali fala que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Se Jesus Cristo é o Senhor do sábado, por que ele iria abolir o dia de guarda? Já pensaram? E o que os profetas de Deus, eles fizeram? Eles guardaram? Se nós olharmos bem ali, 1500 anos antes de Cristo, Moisés ali guardava o dia de sábado. No Êxodo capítulo 16, verso 23, olha o que ele diz. Êxodo capítulo 16, verso 26. Ele fala assim: 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns dos povos para colher, porém não acharam. Esse dia, ele fala que o povo de Deus, ele saiu para colher o maná, e eles não encontraram. Na realidade, o que acontecia? Na sexta-feira, eles recebiam a porção dobrada do maná, e eles pegavam o dobro. E assim ficava o dobro, eles comiam na sexta e sobrava para o sábado, para que eles não saíssem para a procura desses alimentos. E aqui nós vemos na palavra de Deus que alguns saíam para procurar e não encontravam, porque foi ordem do próprio Deus não sair, porque o povo ele tinha que ser instruído a guardar o mandamento, a guardar o sábado que Deus estabelecera. E o que disse Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo? Vamos lá em Isaías capítulo 58, o verso 13. Isaías 58, verso 13, diz o seguinte: se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de toda a honra, e haveres, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O próprio Deus, ele afirma aqui em Isaías: se nós não profanarmos o dia de sábado, mas se acharmos deleitoso e santo dia do Senhor, ele nos abençoará e ele nos fará próspero neste dia. E o que diz Jeremias no capítulo 17, versos 24 e verso 27? Vamos dar uma olhada o que disse Jeremias ali no capítulo 17, no verso 24 e 27. Ele diz o seguinte: se deveras não ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificar no dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. E verso 27 fala: mas se não me ouvirdes, e por isso não santificar do dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Em primeiro momento, no verso 24, ele nos pede para que nós não profanemos o dia de sábado, que nós o santifiquemos, que nós não carreguemos os nossos animais adentrando as portas de Jerusalém. Mas ele fala que nós seremos abençoados. Mas no capítulo 27 ele fala: se nós fizermos
se o povo de Jerusalém, se os judeus, ele introduzisse seus animais ali com cargas pelas portas de Jerusalém, o que viria sobre a própria Jerusalém era fogo que consumiria as suas portas, que consumiria as suas cidades. Então dá para ver que não é simplesmente um mandamento, é o mandamento do Senhor, o mandamento de Deus que Ele nos pede para que nós guardemos. E o que disse Ezequiel no capítulo 20, verso 12 e verso 20? Ezequiel, ele fala ali no capítulo 20, verso 12. O que ele fala? 20, verso 12, ele diz o seguinte: também lhes dei o meu sábado para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, o sábado ele é um sinal de Deus entre os seus filhos que o guardam, que o santifica esse dia. E esse será o sinal dos filhos de Deus. E no verso 20 ele continua falando o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus, ele é o Senhor do sábado, e ele pede para nós o santificarmos, que isso serviria de sinal entre nós e o próprio Deus. É o sinal dos filhos de Deus, aqueles que guardam o sábado, isso serviriam de sinal. E o que diz Esdra e Neemias cerca de 420 anos antes de Cristo? Vamos lá, Neemias no capítulo 13, Neemias fala o seguinte, Neemias capítulo 13, verso 15, ele diz: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e trazia trigo, que carregava sobre jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda sorte de carga que trazia a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimento neste dia. Ou seja, Neemias, ele protestou contra os judeus que entravam em Jerusalém carregando os mantimentos e vendendo nesse dia. E no verso 19 ele fala o seguinte: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não abrisse senão após o sábado. Ou seja, e ele agora, ele faz para poder fazer com que o povo guardasse o dia de sábado. Quando ia dando o pôr do sol da sexta-feira, ele nesse dia, ele trancava as portas de Jerusalém, para que ninguém entrasse nem comercializasse coisa alguma dentro de Jerusalém. E ele só abriria no sábado, após o pôr do sol, para nós vermos que esse dia é um dia santo que o Senhor santificou. Que dia foi observado por Jesus? Será que Jesus observou esse dia? O que diz Lucas no capítulo 4, verso 16? Lucas no capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus, ele andava nas sinagogas aos dias de sábado e ele levantou para ler. E o que diz ali o verso 31? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Se nós olharmos bem, todas as vezes que mostra Jesus ensinando, nós vemos que eles estavam ensinando no sábado. Mas e o que os discípulos de Jesus, qual dia eles ensinavam? O que a Bíblia nos diz sobre o dia de guarda que os discípulos ali de Jesus, ele faziam? Será que eles guardavam o sábado? O que diz Lucas aqui, capítulo 23, o verso
53 a 56. Vamos ver o que diz? Capítulo 23, do 53 ao 56. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Ou seja, esse verso de Lucas 23, do 53 ao 56, ele nos fala ali sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus, ele morreu numa sexta-feira, e antes de entrar o sábado, aqui mostra na palavra de Deus que tiraram ele do madeiro, da cruz, e o depositaram no túmulo antes de iniciar o sábado. Antes de iniciar o sábado, Jesus, até em sua morte, ele descansou, ele guardou o dia de sábado. E o que diz Atos no capítulo 13, verso 14? O que Atos ele nos diz aqui? O livro de Atos, o verso de 13, verso 14. Ele fala: mas eles atravessaram para Perge, para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ou seja, os discípulos de Jesus, aqui fala de João Marcos, que voltavam para Jerusalém. Fala que eles iam num dia de sábado para ouvir a palavra de Deus. E em todos esses versos aqui, nós vemos relatos das pessoas que guardavam os sábados. Tomem nota, vejam por vocês mesmos qual dia é o dia de guarda do Senhor, o que Ele nos pede para guardar. Podemos ignorar esse dia de sábado? O que diz aqui a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 10 diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago aqui no capítulo 2, no verso 10, ele vem dizendo o seguinte: se nós guardarmos toda a lei, mas se nós tropeçarmos em apenas um ponto, nós somos culpados de transgredir toda a lei. E ele continua dizendo aqui, o verso 11, diz o seguinte: porquanto aquele que disse não adulterará, também ordenou não matará. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira, e de tal maneira procedeis, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei, ela não nos salva, porque nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos. Um exemplo claro disso é o jovem rico ali em Mateus, que ele fala, chega a Jesus conversando, fala: Senhor, o que devo eu fazer para que receba a vida eterna? Veja bem, esse jovem, se nós olharmos bem na palavra de Deus, esse jovem, ele guardava toda a palavra de Deus. Mas a única coisa que ele não tinha ainda se liberta era dos seus bens materiais. A palavra de Deus é bem clara nesse ponto. E o que diz 1 João no capítulo 2, verso 4? 1 João, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aqueles que está no mundo. Desculpa, li o verso errado, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardam os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A palavra de Deus diz que todo aquele que fala que conhece Jesus,
que conhece Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Que nós nesse dia nós aprendamos a guardar o dia santo do Senhor, que é o dia de sábado, e o santificarmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia. Abençoe a cada um, Senhor, que ouvir essas palavras, que eles venham compreender e entender que o teu dia de guarda é o sábado. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, te entrego a cada um. Amém e amém.